Então, voltando aqui, que alguém tava batendo lá fora, aí eu não vai dar pra mim fazer a emenda do corte, mas o outro vídeo vai emendar junto com esse. Eu não vou fazer o corte porque como tá tudo corrido, então não tá dando tempo. Então, que vocês entendam, né? Compreendam. Então vamos continuar aqui, certo? Então, só lembrando que a gente tem às vezes a mentalidade de que essas histórias da Bíblia, os livros de sabedoria principalmente, que são os livros de sabedoria, quando estou dizendo, não é só o livro de sabedoria em si, são esses livros. Sabedoria é o livro sapienciais, então só estou traduzindo. Então, os livros sapienciais, pronto. Os livros sapienciais, judeus, Jó, Provérbios, Sabedoria, etc. Esses livros sapienciais, eles não, a gente não vê eles só no meio do povo de Israel. Então, eles também têm se espalhado por todos os povos do Oriente. Não necessariamente esse mesmo escrito aqui, mas a inspiração, algo parecido, né? Muitas expressões que aparecem na Bíblia são tiradas dos escritos pagãos. Então o autor vai dizer aqui, que faz essa comparação, que vê uma semelhança do que tem aqui nesses livros sapienciais selecionados pela Igreja Católica, tem uma semelhança nos livros pagãos, porque eles, como eles viveram no meio pagão, e esses povos pagãos também tinham estes livros, esses ensinamentos, então considera-se que eles se inspiraram também neles, certo? Então, no livro dos egípcios, um livro deles chamado Amenemopet, tem os provérbios dele lá parecido, como por exemplo, mais vale pão duro com coração alegre do que riqueza com sofrimento. Então, há certas passagens, aqui é só para citar uma do livro dos egípcios, né? Desse livro de provérbios dele, Amenemopet, que há uma mistura, há uma semelhança. Então, houve uma mesclagem. É isso que o autor aqui, os exegetas, eles vão procurar colocar isso. É que há esta mesclagem dos livros sapienciais dos judeus, dos israelitas, há uma mesclagem de inspiração buscada dos povos pagãos, como dos egípcios, certo? Então, os egípcios, eles foram mais avantajados que os hebreus no conhecimento desta sabedoria. E foi esta corrente de pensamento em Israel no tempo de Salomão, o sábio. Ou seja, os egípcios, eles tinham mais essa mentalidade, essa inspiração de sabedoria maior, mais avantajada do que os próprios judeus. E isso influenciou o povo judeu, principalmente na época do Salomão, certo? Então, os temas tratados nos livros da sabedoria são verdadeiramente tratados de ética. Então, os livros de sabedoria, ou seja, quando eu ler sabedoria, não vão pensar que eu estou me referindo só ao livro de sabedoria. É os livros sapienciais, que quer dizer sabedoria. Então, os livros sapienciais, eles vão tratar de ética, né? O que é a ética. Então, se você quiser ser doutor em ética, leia os livros sapienciais, né? Feitos para proporcionar o bem-estar humano na Terra. Então, é isto que os livros sapienciais vão procurar mostrar de forma geral, né? Tentar transmitir este bem-estar do ser humano na Terra. Então, estes livros são chamados poéticos também, né? Pela beleza do conteúdo e da linguagem usada. Então, também eles têm poesias, esses livros sapienciais, certo? O livro de Jó é considerado o melhor livro de todos os tempos. Então, de todos esses livros sapienciais, o de Jó é considerado o melhor livro, certo? Então, vamos ver bem que um pedacinho sobre o relato do livro de Jó. Então, vamos ver um pedacinho de cada livro sapienciais. Eu vou explicar de forma breve também. O livro de Jó. A história de Jó é um tema apaixonante pelo conteúdo e pela beleza do escrito. Então, só vou fazer aqui um breve apanhado para quem não conhece a história de Jó. Jó era um homem muito bom a Deus, ele era um homem muito rico, riquíssimo daquela época, considerado. Só que era um homem temente a Deus, era um homem que sempre procurava respeitar a Deus, procurava cumprir seus mandamentos. Era realmente aquele exemplo de homem, ou seja, um santo daquela época. Procurava realmente, estava no caminho de Deus mesmo, um homem fiel. E aí o que acontece na história dele que vai se falar? Ele tinha muitos filhos, né, muitos funcionários, ele tinha muitos rebanhos, né, a fazenda dele era farta. E o que acontece? Certa vez lá no céu, numa reunião entre os filhos de Deus, conforme conta lá os relatos, os filhos de Deus seriam os anjos de Deus, apresenta-se Satanás diante de Deus. E Deus vai dizer assim: vês, Satanás, como se na terra existe outro homem como o meu filho Jó? E Satanás vai dizer assim: isso é porque
tu não amaldiçoaste ele, tu não virastes o rosto para ele. Por isso que ele é assim, ele só é fiel a ti porque ele tem todas as coisas. Ele tem saúde boa, tem filhos, tem riqueza, tem bonança. Por isso que ele é te fiel. Permita que eu vá tocar nele, que você vai ver que ele não vai te virar a cara. E aí Deus diz, você pode tirar as coisas dele, mas não pode mexer nele, tocar nele. E aí Satanás vai e provoca furacão, que destrói toda a fazenda dele, acaba com o rebanho dele. E assim aos poucos o Jó vai ficando pobre. E novamente Satanás se apresenta diante de Deus e Deus diz assim, olha aí Satanás, tu fez eu fazer o meu servo Jó sofrer em vão. Ele continua bom, ele continua fiel a mim. Aí Satanás novamente tenta e diz, isso é porque tu não permitisse que eu ferisse ele. Deixa eu ferir ele com chagas, com doenças, para tu ver se ele não vai te amaldiçoar o rosto. E aí Deus permite isso. Ou seja, todo esse desenho lá, na verdade, é só para provar mais a fé de Jó, né? Para poder fazer com que o próprio Jó veja que ele é fiel a Deus, tanto na riqueza como na pobreza, tanto na riqueza quanto na miséria. Para o próprio Jó enxergar que ele é fiel. Então a história de Jó ela vai desenrolar neste sentido, né? Então vai mostrar um justo sofredor, né? Para o povo judeu, o sofrimento era castigo de Deus, né? Então para os judeus eles tinham aquela mentalidade de que o sofrimento era castigo. Agora no caso do Jó, então essa ficaria a questão, né? Será que ele está sendo castigado porque pecou? Então, e agora? Então ficaria esta dúvida. Então para mostrar que o castigo vindo de Deus não é por causa da maldade, né? Deduzimos, e aí vê-se os amigos dele falando sobre isso, né? Então o autor do livro de Jó ele vai procurar colocar uma ideia diferente nos fiéis. Deus não castiga os pecados com as doenças, certo? É isso que ele vai procurar mostrar, o autor. Deus não castiga os pecados com as doenças, porque Jó era considerado alguém que não tinha pecado, era o justo de Deus. Então, se ele era o justo de Deus, por que ele ficou doente? Se ele era uma pessoa sem pecado, por que ele ficou doente? Então, a história de Jó é muito bom a gente ter esse conhecimento para poder tirarmos a mentalidade de querermos sair acusando os outros por causa de suas doenças, de que é porque fulano pecou, de que é porque está acontecendo na vida de fulano, porque fulano não presta, porque fulano é mau. Então a gente vê a história e é Deus que está castigando. Então não colocar Deus, não ficar acusando Deus pelos nossos males, pelas nossas doenças, certo? Então na história de Jó vai procurar mostrar isso, procurar mostrar para o próprio povo judeu que ele sendo justo, ele sendo sem ter pecado, mesmo ele sem pecado, ele ficou doente, ele sofreu, ele teve suas dificuldades. E aí os escritores, o autor sagrado vai procurar mostrar que os pecados, as doenças, né, são consequências da própria natureza. Então é a própria natureza, a situação nossa aqui da natureza que leva ao pecado, à doença. Mas ele as permite para nos purificar, mas que Deus está permitindo, ele permite a doença para nos purificar. Não porque Deus é que está mandando a doença. Vamos dar um exemplo aqui hoje da doença do câncer. A gente pode querer acusar o câncer. Deus está mandando câncer, Deus está me punindo com câncer. Na verdade, o câncer é uma consequência, a gente foi muito claro, da natureza. Porque o homem está fazendo de destruição da natureza com relação aos alimentos que a gente ingere, enfim. Então, existem vários motivos que geram o câncer, né? As consequências hoje da humanidade. Como também dá o exemplo aqui do cisto, né? Do mioma das mulheres. Geralmente é uma consequência, já foi feito um estudo, que isso é por causa daquelas pílulas anticoncepcionais que gera isso aí. Então é uma consequência da própria natureza do homem, do que ele faz. Ou seja, impede a vida e aí isso aí vai gerando doenças. Então às vezes a gente quer colocar Deus no meio de tudo isso, então que nós sabemos fazer esta análise. Então a história de Jó ela vai procurar quebrar e romper isso, né? Então fica-se a entender também que a história de Jó ela foi inspirada nos árabes, né? Que é algo parecido. Então vamos agora aqui ver o livro dos Provérbios, né? O livro dos Provérbios encerra uma rica coletânea de ditos populares. Então chamamos provérbios, né? Você já ouviu falar os provérbiozinhos, né? Água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Então são os ditos populares em verso,
que de certa forma aqui dos provérbios da Sagrada Escritura, eles eram atribuídos ao rei Salomão. Porém, nem todo escrito é dele. Então, que fique claro, nem todo escrito dos que está em provérbios é do rei Salomão. Então, alguns deles é atribuído ao rei Salomão, outros não. Neste livro, né, a sabedoria é sinônimo de virtude, fonte de toda a felicidade neste mundo. Então, no livro dos provérbios, é mostrar que a sabedoria, você ser uma pessoa sábia, é você ser uma pessoa virtuosa. Então, o Provérbios vai mostrar isso aí. Você ser uma pessoa sábia, você é ser uma pessoa virtuosa. Então, só resumindo aqui o que diz o livro dos Provérbios, ele vai fazer exortação, né? Faz uma exortação. O livro do Provérbio está cheio de exortações, é um livro muito bom também. Se você estiver precisando de fazer uma leitura e meditar sobre a vida, leia Provérbios. Vai ter muitas parábolas também de Salomão. Né? Tem a historinha da mulher lá, do filho da mãe, de duas mães que dormiam juntos no mesmo quarto e tinham um filho. E aí uma matou o bebê dela rolando, e aí se apresentam diante de Salomão para Salomão fazer o julgamento de quem seria o filho. Aí aquela historinha grande, a historinha famosa, de que Salomão diz, então vamos dividir a criança ao meio. Aí a verdadeira mãe, ela se jogou, né, diante do filho, para não deixar matar, e mandou entregar para a outra. E aí foi que Salomão chegou à conclusão de que a verdadeira mãe é aquela que se jogou para o filho, né? E a outra mãe, que não era a verdadeira, não se importou muito com o filho. Então, são parábolas, vamos encontrar muitas parábolas. Sentenças dos sábios, então as sentenças, né? A sentença seria... quem é da área jurídica sabe muito bem o que é uma sentença. Você está sentenciado à morte, ou seja, uma decisão, né? Parábola de Salomão recolhidas por Ezequias, e assim vai, né? Sentenças de sábios, né? Então, este livro, só frisando bem que este livro de Provérbios, ele inspirou muitos dos santos, inclusive o grande e claro santo Jesus Cristo, né? O santo dos santos. Então, foi muita inspiração em Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que se bebeu muito desta fonte. O livro agora da sabedoria mesmo, propriamente dito, o livro Sabedoria. Não é um livro sapiencial, sabedoria. Então, o livro Sabedoria é de formação moral. Lembrando que nós tivemos formações sobre a moral, né? Então, é um livro que procura dar uma formação moral e religiosa. Escrito para os judeus, relatados pela influência pagã. Então, conta-se que a sabedoria ela foi escrita pelos judeus, mas tem aquela influência pagã, como a gente viu que a maioria desses livros, por causa eles estavam no meio pagão, e tiveram essa inspiração também, porque os pagãos também escreviam livros sapienciais, certo? Então, que foi escrito no cativeiro e na diáspora, quando eles saíram, né, da prisão, do pós-exílio. Segundo ele, a verdadeira sabedoria está na lei de Moisés. Então, conforme os judeus, a verdadeira sabedoria está em cumprir a lei de Moisés. Então, se você quiser ser uma pessoa sábia, cumpra a lei de Moisés. E não nos falsos cultos aos ídolos. Então, só resumindo o que vai dizer aqui o livro de sabedoria, ele vai fazer a admoestação e prática do bem. Ele vai te alertar para você praticar o bem, vai te exortar. Vai fazer o elogio da sabedoria, de quem é sábio. Vai mostrar os bens que a sabedoria trouxe aos patriarcas, né? Lembrando que os patriarcas, os pais, quer dizer pai, é o Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, Moisés, e aí vai, sucessivamente. Então, os bens que você sabe, o que traz para a sua vida. Vai mostrar o que causa a insensatez dos idólatras, né? O que os idólatras têm. Fala um pouquinho sobre o espiritismo, né? Oposição entre judeus e egípcios. Também vai mostrar isso aí. Então, a sabedoria, este livro da sabedoria, ele foi escrito em grego no século I a.C. E a Igreja Católica demorou em aceitá-lo como canônico, ou seja, a Igreja Católica analisou ele bastante e não aceitou ele de imediato que seria um livro canônico. Repetindo novamente, livro canônico, Clailton, que é o livro que é considerado pela Igreja inspirado pelo Espírito Santo.
O próximo livro aqui seria o do Eclesiástico, ou Sirácidas, o livro de Sirácidas. O que vai falar este livro aqui do Eclesiástico? Ele é parecido com os Provérbios, o livro dos Provérbios, pois nele elogia a sabedoria também, né? Os 51 capítulos começam falando da sabedoria. Você falou 51 do livro de Eclesiástico, ele parece com a sabedoria. Este livro recebeu o nome de Eclesiástico por ser muito usado na liturgia católica. Então, a Igreja Católica então, é considerado igreja, né? Eclesiástico, da igreja. Então, a Igreja Católica ela passou a usar muito este livro, né? Está dentro da liturgia católica. Para quem não sabe o que é a liturgia católica, é o ritual. A liturgia da Igreja Católica é o ritual de se seguir a missa, de se fazer a missa. É todo o ritual, toda aquela preparação que se tem. Então, com a leitura dele, eram preparados os catecúmenos. Então, com a leitura deste livro, os catecúmenos da Igreja Católica, catecúmenos é quem está se preparando para a primeira Eucaristia, os adultos, para a crisma e para ser batizado. Então, ele era lido, esse livro eclesiástico, para fazer essa preparação para quem fosse ser crismado, né, fazer a primeira comunhão. Então, entre os hebreus, tomou o nome de Sirácidas, pois o autor foi Ben Siraque. Então, Sirácidas porque é considerado que o autor dele se chamava Ben Siraque. Então, atribuiu-se a Sirácidas. Distingue-se nele 10 partes seguidas de pequenos apêndices. No final do livro, o escritor coloca a biografia dos grandes personagens que fizeram a história de Israel, desde o patriarca até os macabeus. Então, o livro ele vai relatar pelo finalzinho a história dos patriarcas até a história lá dos macabeus, né, da história das Sagradas Escrituras, certo? O outro livro seria parecido com o Eclesiástico, é o chamado Eclesiastes, ou, não sei bem aqui a pronúncia, Quiolet, ou Quiolet. Eclesiastes ou Quiolet em hebraico significa o pregador, o orador. Então essa palavra Eclesiastes quer dizer o pregador. Se assim no Goten tem um missionário Eclesiastes, tem um missionário Quiolet, é o pregador. Certo? Então do hebraico quer dizer isso, pregador ou orador, né? E o orador, lembrando que não é aquele que reza, que faz oração, não. É o orador aquele que fala bem, que tem uma boa argumentação, que vai se apresentar, né? Então seria o pregador. E este é o aspecto do livro, que parece um sermão. Então, em 12 capítulos. Então, o livro de Eclesiastes, se você pegar, ele vai ser um livro de sermão. Então, se você tiver a fim de levar um sermão, você mesmo vê assim, puxa vida, eu estou aprontando muito, então eu vou aplicar um sermão para mim mesmo. Pega o livro de Eclesiastes e vai ler ele, que vai ser um sermão para você. Então, é um livro que procura convencer o ser humano da vaidade e da inutilidade das coisas deste mundo. Então, é um livro que vai procurar falar da vaidade. Onde é que Salomão vai dizer que tudo é vaidade, né? Vaidade é vaidade. Por um lado, ele leva a você a não ter sentido mais das coisas. Cuidar para não entrar em depressão, porque ele vai falar de vaidade. Do que adianta, Salomão vai dizer, do que adianta eu estudar hoje, se amanhã eu vou morrer, é tudo vaidade. Do que adianta eu fazer isso, se vai acontecer isso, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é vaidade humana. Então ele vai colocar tudo sobre a visão da vaidade. Então o que o livro tem? É uma mistura de reflexões em prosa. Prosa o que é? Tem a prosa e a poesia. A prosa é uma narração, né? Contar um fato, uma história. Poesia é cheia de rimas, de sentença em verso. São 6 ordens de reflexões intercaladas, né? O autor, não se sabe bem quem seria o autor deste livro, apesar de ter referências a Salomão na história, né? Que Salomão fala das vaidades, mas não quer dizer que foi o Salomão que escreveu, pode ser alguém que ouvia ele falar essas coisas e resolveu escrever. Então, ele é um livro da época da imposição do grego, né? Está escrito com uma linguagem pobre. Ser da época da imposição do grego, ele está escrito em uma linguagem pobre, certo? Então vamos aqui o Cântico dos Cânticos também, que é visto no livro também de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Então o livro do Cântico dos Cânticos
atribui-se a Salomão, mas não há dúvidas a este respeito. Então, o livro de Cântico dos Cânticos é considerado escrito por Salomão. Então, os exegetas afirmam que não há dúvidas sobre este livro, né? Então, o que vai dizer ele? Deus é representado por uma esposa apaixonada pelo amante Israel. Ou seja, o livro Cântico dos Cânticos, se você for ler, é como se fosse uma conversa entre quem está apaixonada, é o amante, né? O homem e a mulher, né? A paixão entre o homem e a mulher. Porque seria essa paixão do Salomão, né? Então é representada a esposa apaixonada seria Israel. Deus é apaixonado por Israel, né? E Israel seria a amante, a esposa. Israel aparece sempre na primeira pessoa durante o cântico e de uma forma lírica. O escritor vai descrevendo o zelo e o cuidado que Deus tem pelo seu povo, isto é, por aqueles que o amam. Então o Cântico dos Cânticos vai mostrar isso aí, né? Todo zelo, todo amor é como se fosse a paixão de Deus por todo o seu povo de Israel, né? Todo o cuidado que ele tem, que Deus ama Israel, como o homem ama sua esposa, e tem todo aquele cuidado. Então você vai ver muito isso aí. Os grandes místicos, temos a Santa Teresa de Ávila, o São João da Cruz, o Beato João de Ávila e etc., inspiraram-se neste livro para suas obras de elevação espiritual. Então, se vocês forem ler, por exemplo, o livro de Santa Teresa de Ávila, ela vai citar a passagem do Cântico dos Cânticos. Eu já li a obra completa de Santa Teresa de Ávila, já li algumas partes do livro de São João da Cruz, e eles realmente tomam como referência o livro Cântico dos Cânticos, né? Vai falar, tem até uma música que a Kelly Patrícia, amada Kelly Patrícia, que é carmelita, porque a Santa Teresa de Ávila, ela é carmelita, e ela vai colocar numa música dela um trecho do Cântico dos Cânticos, né? Que diz assim, quem é o meu amado mais que os outros, né? Vai falar sobre esta relação do amado com a amada, né? Ela é a mais bela e mais formosa de todas as mulheres. E aí vai, né? Contar essa história em forma de um cântico mesmo que ela vai cantar. A madre... A Kelly Patrícia. A madre Kelly Patrícia. Quase não sai, né? A madre Kelly Patrícia que ela vai cantar. Então é voltado para isso aí. Então eu aconselho vocês, se vocês quiserem até a música dela, né? Procurar. Se eu não me engano, o nome da música é O Esposo. Mas coloquem lá, né? Quem é o meu amado mais que os outros, da Kelly Patrícia, certo? Então hoje a gente finaliza a nossa formação do segundo ano, formação bíblica. Então eu espero que durante todo esse decorrer do segundo ano tenha ficado claro as formações para vocês. Se não ficarem, coloque aquilo que não ficou, porque é muito importante antes de entrar para o terceiro ano, porque não adianta nós vermos as formações só para dizer que estamos aprendendo, né? Porque só para poder fingir e querer enganar e empurrar com a barriga, porque a preparação no GOT não é uma preparação de escola ou de faculdade, que você só estuda só para dizer que estudou e recebeu um diploma. Não é essa a nossa intenção. Então, se você tiver com esse pensamento para querer passar uma imagem boa e bonita para a coordenação e para os fundadores do GOTEM, de que você está sendo uma pessoa estudiosa, de que você entende, sem na verdade não está aprendendo, não está pondo em prática os ensinamentos, não está procurando mudar de vida, porque as formações é para te ajudar a mudar de vida para melhor. É como estes livros aqui sapienciais. Esses livros sapienciais procuravam instruir o povo de Deus para melhor, para uma boa conduta. Então não adiantava eles ter esses ensinamentos sapienciais se eles não procurassem ter uma boa conduta. Então não adianta você já estar no segundo ano do GOTEM e durante esse segundo ano você não procurar já ter uma boa conduta, já procurar mudar de vida, de pensamento, procurar pôr em prática, não sendo literalista das palavras de Deus, né? Procurando interpretar e exercer a palavra de Deus para procurar caminhar nesta trilha de Jesus Cristo. Então eu espero que vocês estejam, né, procurando levar a sério essas formações, procurando também ler, porque eu repito aqui mais uma vez, gotemiano que não lê a Bíblia é gotemiano fraco, certo? Não presta para ir para missão nenhuma. Pode ser a missão mais simples. Nem para cantar música você não serve, que ter o dom de cantar música. Porque você cantar música, você tem que estar mergulhado em Deus, você tem que estar embebido do Espírito Santo. Então como é que você vai cantar uma música
só a letra da música, você vai ser um cantor vazio. Você vai ser um cantor que só vai ler aquela letra e cantar. Eu já conheci cantores assim vazios dentro do grupo das irmãs. Cantores dos grupos dela que cantavam só aquela música vazia, sem nenhuma unção. Aquele cantor que não transmite nada, porque não bebe das Sagradas Escrituras. Então, por mais simples que seja o seu dom, que você é chamado, e você diz assim: ah, mas eu não vou ser formador, eu não vou ser pregador, então eu não preciso ficar lendo a Bíblia, só ver a formação, tá bom, ótimo. Na verdade, é um direito seu e é um dever seu de católico ler a Bíblia. Independentemente de você ser do GOT ou não, independentemente de você estar vendo essas formações ou não, católico que é católico de verdade procura ler a Bíblia em casa. Tem que ser o seu primeiro livro espiritual principal. A gente pega outros livros de história de santos para ler, mas a gente não tem coragem de ler a Bíblia. Por isso que a gente depois acaba mudando de religião e começa por aí ficar condenando os católicos de que o católico não segue o que está na Bíblia. Porque você é o primeiro a dar exemplo de não beber as Sagradas Escrituras. Então eu espero que vocês estejam bebendo a Sagrada Escritura para quando passar para o terceiro ano, vocês já estejam, peguem bem, eu peço que abram a Bíblia. Pode abrir aí lá no livro de Provérbios, né, no livro de Provérbios, onde já estudou, certo? Aqui o livro de Provérbios, vou mostrar bem aqui para vocês. Ó. Provérbios, certo? A partir daqui do livro de Provérbios. Olha onde é que nós já estamos aqui na Bíblia, praticamente na metade das Sagradas Escrituras. Então, será que já está com 2 anos? Você não está aqui nesta metade das Sagradas Escrituras e já estudamos praticamente todo, se você for folhear aí as Sagradas Escrituras, todo o Antigo Testamento nós já fizemos este estudo da Sagrada Escritura. Então eu aconselho vocês, para aperfeiçoar o conhecimento, procurem pegar todos os filmes destes personagens da Bíblia do Antigo Testamento, para quando formos entrarmos nas formações do terceiro ano, vocês já terem um bom fundamento e um bom conhecimento da Sagrada Escritura. Seria como se fosse uma revisão. Então, nesse período de férias de dezembro, eu peço que vocês procurem assistir os filmes. Peguem os filmes e vão ler para ter um maior conhecimento. Então, eu espero que... Agora eu fiz uma exortação também, né, usei um livro didático, né, Sapienciais, para fazer uma exortação a vocês. Né, porque realmente não é católico aquele que não bebe a Sagrada Escritura. Felizmente, se você não beber a Sagrada Escritura, você não pode ser considerado também católico. Então, espero que vocês estejam lendo a Sagrada Escritura. Então, até mais, até o próximo encontro. Qualquer dúvida, vocês deixem no WhatsApp ou no meu Facebook. Até mais.